infelizmente, a gente sempre ouve falar sobre pessoas que sofrem algum tipo de assédio nas ruas, né? Mas essa é uma realidade que também está presente no ambiente de trabalho. Por isso é importante entender como identificar esses sinais e qual é o seu direito também em situações como essa. Roda a vinheta. Segundo dados da pesquisa global realizada pela Organização Internacional do Trabalho, a OIT, em 2022, no ano passado, foi feita uma pesquisa, 7 em cada 100 entrevistados disseram ter enfrentado violência e assédio sexual no ambiente de trabalho, sendo as mulheres as mais atingidas. É sobre esse assunto que a gente conversa agora com a advogada Daniela Tavares. Bom dia, doutora, seja bem-vinda. Obrigada, Bruna, bom dia. Vamos falar sobre esse assunto sério, necessário, assédio sexual no ambiente de trabalho. Assunto do quadro Seu Direito hoje. O WhatsApp do MD está aí na tela, é o 991050400. Você vai mandando suas dúvidas pra gente, compartilha a sua pergunta, o que você quer saber sobre esse assunto, algum relato, e aí não precisa se identificar, o importante é participar, tá? O zap do MD, 991050400. Então, doutora, acho que antes de qualquer coisa, precisa a gente saber como se caracteriza o assédio sexual em ambiente de trabalho. Parece algo muito longe da realidade, né? Mas parece que também está cada vez mais frequente, né? Explica pra gente, por favor. Perfeito, Bruna. Essa temática de suma relevância, né? Inclusive os dados do próprio TST têm aumentado, então no judiciário tem chegado cada vez mais processos relacionados tanto ao assédio moral quanto ao assédio sexual. O assédio sexual é toda conduta que cause constrangimento na vítima e que tem uma conotação sexual. Certo. Normalmente, né, o assediador ele vai se utilizar da sua posição hierárquica, né, da sua posição de superioridade com aquele empregado ou empregada para assediar, constranger, intimidar, tocar. Normalmente, a regra geral acontece dessa forma, mas o assédio sexual também pode acontecer de forma horizontal, entre os próprios empregados aí que não têm essa posição de superioridade. Entendi. As mulheres normalmente são as mais atingidas, como é também o assédio sexual fora desse ambiente de trabalho, né? É mais comum também, né, doutora? Perfeito. É mais comum as mulheres realmente serem vítimas e a gente percebe que justamente a fragilidade de muitas empresas no conhecimento sobre o assunto e como esse reporte tem que ser feito. Então, o que é que a gente percebe hoje? As empresas não têm mecanismos para apurar as situações de assédio e nem incentivam. Então, muitas vezes, né, aquela mulher, por exemplo, que é vítima de um assédio sexual, se ela for fazer um reporte no RH ou na gestão, né, e ela recebe uma devolutiva de não, isso é besteira, você é bonita, mulher, então isso pode acontecer. Entendi. Né, isso é só uma brincadeirinha. Ela não vai sentir o apoio que ela precisaria para que a empresa pudesse apurar. Então, isso fragiliza a vítima, fortalece o assediador e fica sempre nesse ciclo. Um ciclo muito difícil, delicado de violência também, porque é violência, né? Estava conversando ontem com a doutora Daniela e ela me explicou que existem vários tipos de assédio, né? Esse é um dos tipos, é uma temática muito abrangente e esses vários tipos também podem acontecer no ambiente de trabalho. Claro que hoje a gente está falando aqui sobre assédio sexual, até porque é um tema muito abrangente, né, doutora? Se a gente pudesse exemplificar, citar exemplos de assédio sexual no dia a dia, no ambiente de trabalho, como é que a gente poderia deixar isso mais prático para as pessoas entenderem? Perfeito. Toques excessivos, né? Então a gente precisa ter um respeito no ambiente de trabalho. Então toques, abraços, né? Convites com conotações sexuais, muitas vezes, trocas de mensagem, né? Muitas vezes solicitando promoções. Se você sair comigo hoje, eu aumento o seu salário, você vai ser promovida. Ou, olha, se você não topar sair comigo hoje, eu vou lhe demitir. Entendi. Então, esse tipo de situação, e situações até mesmo, né, de realmente forçar uma relação, pode acontecer. Então, todo tipo de constrangimento, de intimidação, de toque, de troca de mensagens, de situações que podem acontecer de forma presencial, física ou virtual, e que tem essa conotação sexual, é caracterizado como assédio sexual no trabalho. Entendi. A gente vai deixar ainda mais fácil para você que está em casa entender, né? Tá aí até uma telinha aí para a gente deixar tudo bem esclarecido. Até porque, como eu citei lá no começo, muitas vezes os sinais
são sutis, né? Então, vamos colocar aí essa primeira telinha, a gente já adiantou para você, é a questão do toque. A gente tem um convívio muito frequente com os nossos colegas de trabalho. Como saber, né, doutora, se esse toque passou do limite, que não é um carinho, por exemplo, enfim, passou do limite e já passa a ser um assédio sexual? Qual é esse limiar? Perfeito. Todo toque que não tem essa intenção a mais, e aqui nós somos mulheres, nós bem sabemos quando há um toque de respeito, você fala, você dá um abraço de respeito, quando há aquele toque que desce mais, aquele abraço de sentir mais o corpo, aquela passada de mão que passa do limite. Então, essas situações já demonstram que há uma segunda intenção por trás e há uma conotação de realmente de querer algo a mais, né? Então, esses limites é importante que nós sempre tenhamos a certeza de que, de fato, não é algo normal. Então, um toque, você falar, algo normal que acontece entre homem e mulher, ou entre mulheres e homens, é normal. Mas quando isso é excessivo demais, né, já é um elemento para você ficar atento. Então, muitas vezes a empresa sabe, a equipe sabe, né, muitas vezes tem gestores ou gestoras que já têm esse comportamento, né? Então, sempre deixar muito claro qual é o seu limite e não permitir. Então, se isso chega a acontecer, é importante que a empresa que a vítima desde já faça o reporte para a empresa para ela apurar se isso é algo muito específico ou se isso é algo que tem acontecido com recorrência na empresa. Vale lembrar também que roupa não é convite, né, doutora? Perfeito. Porque existem alguns ambientes de trabalho onde não tem tanta formalidade na vestimenta. As mulheres vão de saia ou vão até com short, independente do ambiente de trabalho que essa mulher esteja inserida. Mas a gente precisa deixar claro, opa, veio de sainha hoje, vai ali. Não pode, não de pode. forma nenhuma. Nunca será convite e nunca será culpa da vítima também. Acho que parece meio clichê, parece meio óbvio, mas precisa ser dito, né, doutora? Precisa, e como a gente falou, né, no começo, Bruna, muitas vezes, por uma falta de preparação do departamento pessoal ou da gestão, né, quando a vítima reporta uma situação como essa, ele me tocou, mas também você, né, fica com brincadeirinha também, fica abraçando, você também vem com esse tipo de roupa, né? Então a gente percebe uma imaturidade da empresa em levar aquilo ali a sério e apurar. Então, por isso que, assim, falando até de formas como evitar, treinamento para conscientizar todo mundo de que toque não é permitido, carícias excessivas no ambiente de trabalho, né? Então, o ambiente ali é para trabalhar, todo mundo trata com respeito, né? Com um contato suficiente, mas tudo que for excessivo, é importante que haja essa abertura e esse reporte para a empresa, para que apure. Sem dúvida. Ainda falando sobre apuração, né, já que é o que a doutora Daniela está falando com a gente, a Kiane, de Mangabeira. E se a pessoa não tem prova do assédio, a denúncia ainda assim é válida? É válida, justamente porque, ainda que você não tenha a prova material, é importante que você faça o reporte para que a empresa comece a investigar. Né? Então, investigar ouvindo outras pessoas, por exemplo, através de uma sindicância interna, para verificar se aquele fato já aconteceu com outras pessoas também, né? Como a gente fala, a prova diabólica do assédio existe porque muitas vezes a empregada ou o empregado, né, recebe aquelas intimidações e constrangimentos e não tem nada ali materializado, mas muitas vezes tem. Né? Tem uma troca de mensagem, tem algum colega que já viu, que já presenciou. Então, ainda que você não tenha uma prova, mas que você sinta-se que realmente está sendo assediada, reporte para a empresa, que aí ela tem o dever de fazer uma investigação e fiscalizar. Sem dúvida. Mais uma dúvida agora de uma telespectadora que pediu para não ser identificada, e está tudo certo, é o nosso combinado aqui também. Ela disse que já sofreu, sim, assédio no ambiente de trabalho. Ela não denunciou, mas em um dia de reunião, com 10 pessoas presentes, ela aproveitou para contar tudo. E esse agressor quase infartou, ela disse aqui pra gente, né? É um relato pessoal, existe maneira ideal de fazer esse tipo de denúncia? Enfim, como é que essa maneira deve ser feita, doutora? Essa denúncia deve ser feita? Perfeito. O mais recomendado no ambiente empresarial é que toda empresa tenha um canal de denúncias anônimo. Certo. E que esse canal de denúncias seja amplamente divulgado para que as vítimas elas possam criar essa força realmente, né, para comunicar qualquer tipo de assédio. Né? A telespectadora foi muito corajosa. E como seria bom se nós tivéssemos realmente mulheres ou homens que falassem mesmo que acontecesse, né?
Mas o que a gente sempre percebe é justamente essa falta de profissionalismo das empresas de tratar o assunto. Sim. Infelizmente, né, às vezes é o melhor gestor, às vezes é o que vende mais da empresa, então mantém, né, por outros motivos e não apura. E isso vai enfraquecendo a vítima e só traz prejuízos para as empresas. Então, uma vítima de assédio, ela falta muito ao trabalho, ela é desmotivada, então ela tem uma baixa produtividade. Isso impacta diretamente na sua saúde mental. Então, o mais importante é que haja esse reporte, né? E uma mudança de mentalidade das empresas para apurarem isso. Porque a falta de apuração, muitas vezes, é o que enfraquece a vítima de não denunciar. Vou perder o emprego, a empresa não vai fazer nada. Por que eu vou falar? Não vão demitir ele, é o queridinho, é isso aqui, é o meu gerente. Então, não adianta. Então, a vítima vai sofrendo calada até ela não aguentar mais e pedir para sair. Então, parabéns pela telespectadora que realmente falou, né? O ideal é sempre reportar para a empresa. Eu sempre sugiro isso. Deixe claro, manda um e-mail relatando, né? Manda uma mensagem, mas deixe alguma prova de que você fez essa comunicação, de que você deixou claro para a empresa que aquela situação estava acontecendo. Muito bem, a gente vai continuar falando sobre esse assunto. Você vai acompanhando aqui os temas do Mulher Demais e mandando sua pergunta para a gente. Interage comigo através do WhatsApp, é o 991050400. Daqui a pouquinho eu volto a conversar com a doutora Daniela, viu, doutora? Até daqui a pouco, então. A gente continua já já. Para mudar de assunto,